Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Mão na Luva, onde a gente discute de forma mais prática, mais objetiva, aspectos da rotina clínica do atendimento em DTM e dor orofacial. Eu me chamo Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 3 aspectos do exame físico da articulação temporomandibular. Ou seja, que aspectos você tem que estar atento na hora de fazer um exame físico da ATM. Bom, o exame físico, pessoal, ele é primordial na rotina clínica da DTM e dor orofacial. É lógico que tudo é importante. É importante uma anamnese direcionada? Sim. É importante você, quando indicado, pedir exames complementares? Sim. E também é extremamente importante o exame físico, tá? Porque é no exame físico que nós vamos ter o objetivo de identificar a fonte da dor do seu paciente, né? Ele chega para você com um local de dor e nós temos que tentar descobrir a fonte, quem é a verdadeira estrutura reproduzindo aquela dor da queixa principal. E para isso, um exame físico com bastante treinamento e calibragem, ele tem especificidade e sensibilidade mais que suficiente para dar um bom resultado e direcionar melhor o nosso diagnóstico, porque o maior benefício de se fazer um bom exame físico é você ter mais chances de ter um correto diagnóstico. E tendo um correto diagnóstico, é mais fácil acertar na abordagem terapêutica e na melhora da qualidade de vida do nosso paciente, certo? Bom, então quando a gente realiza um exame físico da ATM, nós estamos tentando descobrir se a articulação temporomandibular é a fonte da dor, da queixa principal do nosso paciente, com um grande benefício do diagnóstico, certo? Ok, o exame físico, ele não é só da ATM, né? A gente no exame físico em DTM e dor orofacial examina as articulações, a musculatura mastigatória, a musculatura cervical, os dentes. Afinal de contas, a primeira maior causa de dor orofacial são as odontalgias. Então a gente tem que ter sempre um exame criterioso também de dentista e olhar os dentes, né? Mas hoje o foco é a observação das articulações temporomandibulares. E o que acontece se eu não fizer um bom exame físico? Eu posso ficar confusa e não fechar um diagnóstico com tanta clareza, né? E de repente um paciente que é mais muscular, se eu decidir abordar mais essa articulação, eu posso não ter a resposta que eu esperava de melhora, né, para esse paciente. Então, como que a gente organiza o exame físico quando a gente fala de articulação temporomandibular? Que aspectos são esses a serem observados? Então, hoje eu vou falar aqui de 3 aspectos importantes. O aspecto número 1 é a biomecânica da ATM. Como que essa articulação se movimenta, como que está a amplitude desses movimentos, como que está a trajetória desses movimentos. Será que ela movimenta de mais? Será que ela movimenta de menos? Né? Então, a gente vai ter que observar essa biomecânica da articulação temporomandibular. O segundo aspecto seriam os famosos ruídos da TM. Será que essa articulação tem algum ruído? Que ruídos são esses, né? Então, a gente também tem que estar atento a esse aspecto, que é uma queixa muito comum, né? No consultório de DTM, dor orofacial, a queixa dos ruídos. Eu tenho um conteúdo específico sobre o significado desses ruídos, onde eu explico de forma mais aprofundada o porquê de cada um deles, tá? Então fica ligado que é um conteúdo bem interessante também, espero que vocês gostem. E o terceiro aspecto de examinar essa articulação temporomandibular seria a sensibilidade dolorosa. Será que essa ATM está sensível à palpação, né? Então, como que a gente identifica isso durante o nosso exame físico, certo? Então, biomecânica, ruídos e sensibilidade dolorosa. Lógico que, soberano a esses 3 aspectos, estaria a anatomia da TM, né? Então, o que a gente precisa ter em mente as características dessa articulação tão peculiar, né? Para conseguir
fazer um exame preciso. Então, sempre é bom voltar na anatomia e estudar a anatomia para ter segurança até sobre o local e que você vai realizar quando a gente fala de palpação e de colocar a mão onde é que está a TM, né? Então, relembrar em termos de estrutura tanto a sua anatomia como a localização geográfica da articulação. Então, vamos começar com esse aspecto número 1, que seria a biomecânica, né? Como está essa biomecânica articular? Como ela movimenta? Esse movimento, como está a amplitude dele? Né? Esse movimento é com dor? É sem dor? Como é que está a trajetória desse movimento? Todos esses itens estão em biomecânica. E quando a gente fala de biomecânica da articulação, tem vários aspectos importantes a serem observados. De cara, a abertura, né? Então, uma das primeiras coisas que eu peço ao meu paciente, não sei como que você faz, eu tenho uma rotina, um roteiro, né, pessoal, individual, e eu sempre começo pelo exame das articulações, antes de examinar a musculatura, por exemplo, e no exame da articulação, eu sempre começo visualizando a biomecânica dessa articulação. Então, eu de cara peço para o meu paciente, por favor, abra e feche a boca algumas vezes para que eu observe. Então, eu peço para ele abrir e fechar. Então, eu já estou observando desvios de trajetória, deflexões, amplitude. Eu já estou começando a conhecer esse indivíduo em termos de ATM. Só com relação à abertura, a gente tem que, por exemplo, tomar 3 medidas diferentes. A primeira seria a máxima abertura confortável que o seu paciente tem, né? Uma abertura que não gere nenhuma dor. Então, eu peço para ele, por favor, abra a boca numa abertura que não te incomode nada, numa abertura que seja confortável para você. Se essa abertura confortável for o máximo, beleza, vai lá. Mas se essa abertura confortável, se a partir de um certo momento dói e incomoda, você se limita. Eu quero uma abertura confortável. E aí eu vou lá e meço e anoto na ficha esse valor de máxima abertura confortável. Como que eu meço? Você pode usar um paquímetro, uma régua. Eu gosto muito dessas réguas mais circulares, né? Onde você coloca essa região no incisivo inferior e a abertura de uma forma bem precisa. Gosto muito de utilizar isso aqui na clínica. Então você mede a abertura confortável e anota na ficha. A segunda abertura agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir o máximo que você conseguir, mesmo que isso te traga desconforto, mesmo que doa. E aí o indivíduo vai abrir o máximo que ele conseguir, mesmo que doa. E a gente faz novamente a medida dessa segunda abertura. E, por último, a gente faz uma abertura assistida, né? Onde a gente vê se ele não abre ainda um pouquinho mais e nessa hora a gente também consegue perceber o end feel dessa abertura. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço essa abertura assistida, é rígido ou é maleável? Ou esse indivíduo ainda consegue abrir um pouquinho mais, né? E aí eu anoto novamente essa referência. Então, só com relação à abertura, já me diz muito do meu paciente. Por exemplo, vamos ver aí um exemplo de uma abertura normal, que vai de 40 a 55 milímetros. Então, se eu peço para o meu paciente, abre confortável e ele abre 20, eu sei que 20 não é uma abertura ideal. Então, pode ser que ele esteja com alguma limitação de abertura, pode ser que ele esteja limitado por dor, ele está com tanta dor que ele não consegue abrir mais. Tudo isso é informação importante para mim. Então, uma abertura satisfatória seria uma abertura em torno de 40 a 55 sem dor, sem doer. Não é para doer, certo? Bom, outra coisa que eu observo quando eu peço para ele abrir é a trajetória dessa abertura. Será que essa abertura desvia da linha média e volta? Será que esse indivíduo faz uma abertura com deflexão, onde ele joga a mandíbula só para um lado, só para o lado esquerdo ou só para o lado direito? Como é que está essa trajetória? Isso é importantíssimo também. Isso pode me indicar um deslocamento de disco com redução. Isso pode me indicar um deslocamento de disco sem redução,
com travamento, certo? Então, todos esses aspectos eu observo durante a trajetória de abertura desse paciente. Então, anoto na ficha, tem desvio para o lado direito, tem deflexão. As deflexões, que é quando o paciente abre todo para um lado ou todo para o outro, são muito características dos pacientes com deslocamento de disco sem redução com travamento. Para imaginar comigo uma articulação onde o disco articular do lado direito está travado, né? E do lado direito travado, isso. E do lado esquerdo não tá normal. Então vamos imaginar essa articulação tentando funcionar em termos de biomecânica. A gente sabe que a cabeça da mandíbula ela rotaciona, né, até uns 20 milímetros e depois ela começa a translatar para realizar esse movimento de abertura, descendo ao longo dessa eminência articular. Então vamos imaginar de novo que agora o disco aqui está impedindo a abertura, está travado. Deslocamento de disco sem redução, ele está deslocado à frente da cabeça da mandíbula, não permitindo que a cabeça da mandíbula recapture, certo? Então o que acontece aqui? Essa mandíbula vai rotacionar e a partir do momento que ela for tentar começar a translatar, ela esbarra no disco do lado direito. Mas do meu lado esquerdo está funcional, então ó, consegue imaginar como essa mandíbula vai toda deflexionada para o lado direito? Então, a deflexão é um achado importante nos pacientes com travamento articular. E a deflexão é sempre para o lado afetado. Então, tá vendo como a trajetória dessa mandíbula ao abrir e fechar me diz muita coisa? Além disso, eu observo o quê? As excursões, como está a lateralidade, como está a protrusão, e tudo isso eu vou aferir na minha ficha clínica, eu vou medir. Vocês notem que nessa régua tem uma região aqui, né, que pode te ajudar bastante a aferir a lateralidade. Você pode marcar uma linha, pedir para o paciente fazer a lateralidade e depois medir essa linha que você marcou, né, do incisivo central superior para o inferior, e tem que ter cerca de 7 milímetros de excursão, tá? Então isso também vai me dizer uma excursão limitada, pode me dar dicas de alterações articulares. E lógico que eu, nesse momento, já estou observando também se esse meu paciente tem uma hipermobilidade ou uma hipomobilidade articular. Se eu sei que uma abertura normal é entre 40 e 55, um indivíduo que, como eu, tem 62 de abertura, tem uma baita hipermobilidade. Se eu sei que o normal é de 40 a 55, um indivíduo com 30 tem um quadro de hipomobilidade. Agora, se é hipomobilidade muscular, articular, por dor, aí a gente vai avaliando ao longo do nosso exame físico. E é lógico que esses valores são valores de referência. Existem indivíduos com abertura normal abaixo de 40, né? Uma abertura normal acima de 55, que não caracteriza uma hipermobilidade. Então, a hipermobilidade, no caso, a gente confirma com o exame por imagem, né, onde essa cabeça da mandíbula vai além da eminência no momento de abertura. Eu falo disso em outros conteúdos sobre DTM articular. E a hipomobilidade, também você pode ver que no exame essa cabeça da mandíbula não alinha a crista da eminência. Tá? Eu falo disso no conteúdo onde eu falo sobre deslocamentos de disco, onde eu abordo o deslocamento de disco sem redução com travamento. Certo? Então, uma dica é ver o que o paciente te fala, porque se o teu paciente fala, olha, minha boca abria mais, e aí agora, desde um tempo para cá, ela abre bem menos. Então, isso já é uma dica de que aquilo possa ser uma hipomobilidade mesmo, né? Uma forma de você perguntar. Então, vimos várias questões só aqui com relação à biomecânica dessa articulação temporomandibular. Vamos passar então para o aspecto 2, que é relacionado aos ruídos dessa ATM. Então, essa articulação tem ruído? Ela faz algum tipo de barulho, né? E que ruídos são esses? A gente sabe que existem 3 tipos diferentes de ruídos articulares. O estalo ou estalido, o ruído terminal, que é o ruído da hipermobilidade, e a crepitação, que é um som de areia, som de osso com osso, né? Que é muito comum nas alterações degenerativas e alterações de forma dessa articulação.
Então, se o indivíduo já chega para mim com essa queixa de um estalo, nesse momento do exame físico eu já estou olhando esse aspecto. Abre, fecha, estala. Em que momento da abertura estala? É um estalido no início, no meio, ou é um ruído bem terminal, bem no final dessa abertura? Ou a crepitação, essa abertura tem um som de arranhado, tem um som de areia, né? Então tudo isso eu percebo durante a palpação e pedir para que esse paciente abre, fecha, joga para um lado, joga para o outro. Isso tudo anotado na ficha, tá? Eu falo mais detalhadamente sobre as características desses ruídos em outro conteúdo, mas é um aspecto importantíssimo do exame dessa articulação, do exame físico dessa articulação temporomandibular, tá bom? Bom, passamos então para o terceiro aspecto, que seria a sensibilidade dolorosa da TM, onde agora eu vou realizar a palpação propriamente dessa TM para ver se palpar essa estrutura gera dor no meu paciente. E aí, gente, para falar de palpação, existe uma palpação específica, uma pressão de palpação específica que deve ser respeitada, certo? Então, quando a gente fala de palpar a articulação temporomandibular, você tem que treinar a mão para uma pressão específica de 1 kg força. O que eu quero dizer com isso? Que se você for palpar as ATMs com a pressão que se usa para palpar temporal, que é de 2 kg força, ou masseter, que é de 1,5 kg força, o seu paciente vai ter uma artralgia que pode ser um falso positivo, né? Então, existe uma pressão de palpação adequada da articulação que é de 1 kg força, como você pode ver nesse artigo publicado pelo grupo de Bauru, novamente, né? Que fala sobre a pressão ideal de palpação da TM se você quer diagnosticar artralgia, se você quer diagnosticar dor articular. Então, ela gira em torno de 1 kg força. Caramba, Tati, como é que eu vou saber se a minha pressão está correta? Só tem um jeito, treinando, tentando. Como a gente não tem um algômetro, que é o instrumento utilizado em pesquisa para realizar esse tipo de pesquisa, você pode ter uma balança digital, tá? Como essa. Então, essa balança digital você pode usar para treinar a sua pressão de palpação na ponta do dedo. Então, se eu sei que a pressão de palpação para uma TM é em torno de 1, eu treino meu dedo até ele ficar ali próximo de 1 kg força, para que eu não gere um falso positivo ou um falso negativo. Então, esse estudo do pessoal de Bauru mostrou que com 1 kg força na articulação, você tem sensibilidade e especificidade suficiente para ter um resultado sem falsos positivos e sem falsos negativos. E aí, como que eu realizo essa palpação? Sempre bilateral, posiciono o meu dedo, primeiro o paciente com a boca fechada, no polo lateral dessa articulação, com 1 kg de pressão. E eu pergunto ao paciente, dói? E peço para ele me responder de 0 a 3, onde 0 é ausência de dor, 1 é incomoda, 2, uma dor moderada e 3, uma dor severa, que é quando ele relata muita dor, normalmente acompanhada de algum comportamento doloroso, como um reflexo de retirada ou um reflexo no olho, né? Um piscar de olho mais abrupto, né? Ou até facialmente uma expressão de dor. Então, isso a gente caracteriza como 3 e a gente anota na ficha. E depois a gente repete o processo, o paciente com a boca aberta, onde nós vamos palpar o aspecto posterior dessa articulação temporomandibular. A gente pede para o paciente abrir e palpa esse aspecto posterior também com 1 kg força de pressão. Essa região posterior é uma região muito comum de gerador articular. Vamos lembrar que é uma zona extremamente inervada e vascularizada e pode estar com um processo inflamatório ou álgico nesse paciente. Então, nós palpamos boca fechada, polo lateral, boca aberta, aspecto posterior, 1 kg força bilateralmente, sempre perguntando para o seu paciente de 0 a 3, dói quanto? Sendo 0, nada, 1, um incômodo, 2, uma dor moderada
e 3, uma dor severa com alguma resposta de comportamento doloroso associada, certo? Então, depois que a gente analisou, vamos relembrar a biomecânica articular, onde eu vejo como que essa articulação movimenta, o quanto ela movimenta, qual é a trajetória desse movimento, certo? Então, eu estou vendo travamentos, hipermobilidades, dor, quantidade de abertura, amplitude de abertura, tudo isso dentro da biomecânica articular, além das lateralidades, excursões e coisas desse tipo. Então, eu começo analisando a biomecânica desse indivíduo. Depois, a gente passa para os ruídos. Será que durante esses movimentos de biomecânica, onde eu peço novamente para o meu paciente abrir e fechar, novamente para ele realizar as excursões e a protrusiva, né, onde eu peço para ele repetir esses movimentos com a mão em posição, sem pressionar, sem a pressão que a gente usa para identificar dor, onde eu tento observar os ruídos articulares. Tem estalido, tem estalo terminal, tem crepitação, som de areia, som de arranhado, né, que isso vai me ajudar na hora do diagnóstico clínico, deslocamento com redução, deslocamento sem redução com travamento, uma doença degenerativa, osteoartrose, né? Isso vai me ajudar a questão dos ruídos articulares. E o terceiro aspecto que seria a sensibilidade dolorosa, onde no local ideal, lembrando que eu estudei, lembro da anatomia sem onde a minha articulação está, eu realizo a palpação do polo lateral e do aspecto posterior, respeitando 1 kg/força de pressão, que é a pressão que, segundo estudos, a gente consegue, com alta sensibilidade e especificidade, diferenciar o paciente sintomático do assintomático. E como que a gente treina isso? Na balança. Temos que treinar, temos que calibrar a ponta do dedo para que a gente faça uma palpação, um exame físico mais criterioso. O mesmo se repete para o exame da musculatura. A gente vai ver no vídeo de aspectos da palpação muscular que a gente também precisa ter uma calibração para palpar a musculatura com uma pressão adequada, com tempo adequado, para que não haja falso positivo e falso negativo, certo? E aí eu finalizo mostrando um caso para vocês, onde depois de avaliar um indivíduo que chegou com uma máxima abertura bucal de 27, a gente falou aqui que é ok a partir de 44, então 27 é bem menos do que isso, né? Então ele estava com uma hipomobilidade. Por que será que esse indivíduo está com uma hipomobilidade? Ao continuar o meu exame e realizar a palpação da ATM, a gente viu que esse paciente estava com uma artralgia severa. Então, o exame de palpação articular gerou muita dor, uma dor familiar, né, para esse paciente. Então, muitas vezes, nesse momento, a gente pode utilizar do bloqueio diagnóstico. Então, o que a gente quis fazer nesse indivíduo? Ele chegou com uma hipomobilidade, com uma redução da amplitude de abertura de boca, com uma baita artralgia, uma dor articular muito severa. Então a gente desconfiou que essa hipomobilidade era causada pela dor. E a gente quis tirar essa dúvida, que é uma coisa que a gente faz com frequência na rotina clínica da DTM orofacial, que é o uso do bloqueio anestésico para fins diagnósticos. Então a gente foi lá e anestesiou essa articulação. Só fez isso, não fez mais nada. Após anestesiar, pedimos ao paciente que abrisse a boca de novo e ele foi lá para 40 milímetros, melhorando muito a sua amplitude. O que eu quero dizer com isso? Que esse paciente estava com uma redução da amplitude por conta da dor articular, certo? Então, é muito interessante o uso que a gente faz desses bloqueios anestésicos e ajuda muito na clínica, e seria um quarto aspecto, né? Nós falamos de 3 aspectos do exame físico da TM, o quarto seria utilizar testes adicionais, como o bloqueio anestésico para tirar qualquer dúvida, onde a gente infiltra anestésico nessa articulação e observa o comportamento desse paciente após o bloqueio, certo? Bom, então eu vou finalizar por aqui. Falamos sobre 3 aspectos importantes a serem observados no exame físico de uma ATM, biomecânica, os ruídos e a sensibilidade dolorosa, a palpação. Falamos da importância da calibração, do conhecimento da anatomia, do conhecimento da pressão
necessária para se realizar essa palpação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixe suas dúvidas, deixe a sua impressão, conta para mim como que você faz na sua rotina e a gente continua se vendo por aqui. Muito obrigada e até a próxima!